tribulação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Cante ao Senhor. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte,
que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nós descansamos no Senhor, Pai. Descansamos em Ti porque temos um refúgio no Senhor. Refúgio e fortaleza, Deus, em Ti, Pai. Ó Senhor, obrigado porque Tu és o nosso vigia, nossa torre forte. À sombra de Tuas asas nós descansamos, Deus. Obrigada, Pai, porque descansamos em Ti. E porque sabemos que o trono não está vazio, Pai. O Senhor reina. E o Senhor reina aqui. Nós podemos confiar no Senhor, Pai. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Olá, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, né? Mesmo que de forma online, né? De forma indireta, mas estarmos aqui para poder trazer esse estudo de quarta-feira, né? E nós estamos trabalhando com o livro O Temor que Vence o Medo, né? E nesse estudo nós vamos estar falando do capítulo 10, aonde fala sobre o temor que é bom para você. Nós vamos falar sobre um temor que é bom pra gente, é bom a gente ter esse temor, né? A gente sabe que ter medo não é algo muito bom, não é algo aceitável, mas esse temor que a gente está falando aqui é um temor que vale a pena, né? E o autor ele já começa esse capítulo dizendo que muitas razões podem ser dadas para defender a afirmação de que é bom para você ter medo de Deus ou temer a Deus,
né? Quando a gente fala ter medo, pode parecer um pouco, pode soar um pouco estranho ter medo de Deus, mas a ideia é exatamente essa, é temer a Deus, entendendo quem Deus é e quem você é. E muitas razões elas podem ser dadas para você temer a Deus, né? E uma dessas razões é exatamente isso. Se você não conhecer, não entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus, você não vai conseguir temer a Deus como deve ser temido, como deve acontecer, como a Bíblia diz, esse temor é aceitável, esse temor que nos traz benefícios. Mas para isso a gente precisa entender a grandeza de Deus, né? Sem a noção correta de quão grande Deus é, você nunca admitirá sua real fragilidade e pequenez. Se você viver sem a noção precisa da sua própria dimensão, nunca conhecerá sua verdadeira necessidade de presença, da força, da sabedoria e do amparo de Deus. Então a gente precisa ter essa real noção da grandeza de Deus, a gente precisa conhecer, entender essa grandeza de Deus e entender também a nossa pequenez para que a gente possa temer a Deus. Você só teme aquilo que você compreende e entende que é maior do que você, que é infinitamente maior do que você. No estudo passado, o Vitor usou o exemplo do Sol e é maravilhoso esse exemplo, né? Porque o Sol está lá, lindo, maravilhoso, né? Traz benefícios para a Terra, mas se esse Sol tivesse que te dar um presente, com toda a boa vontade do mundo, ao se aproximar de você, você temeria pela grandeza, pelo tamanho, pelo poder que ele tem. E com Deus não é diferente, né? A gente precisa ter essa dimensão real da grandeza de Deus. As Escrituras nos dizem que devemos temer a Deus porque o temor de Deus é bom e benéfico para nós. Sim, se nós olharmos as Escrituras, se nós olharmos alguns textos da Bíblia, nós vamos ver que existem muitos versículos bíblicos que nos dão a ordem de temer a Deus. E em muitos deles, o autor desse livro aqui ele faz um estudo, né, uma busca por esses textos de temer a Deus, e ele diz que ele fica intrigado e até um pouco surpreso em perceber que a maioria dos textos que falam sobre temor a Deus, ele vem acompanhado de uma coisa boa se você fizer o que está sendo pedido, né? Se você temer a Deus, você terá benefícios, digamos assim, né? E o autor do livro ele faz esse estudo, né? E ele dá um exemplo aqui para a gente, por exemplo, em Jeremias 32, 39, onde Deus descreve o que ele fará com o seu povo, né? Nessa mensagem ele diz: eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que tenham todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Então, o autor desse livro ele busca esses ensinamentos e ele entende, ele observa que quando você teme a Deus, na maioria das vezes, ali, na maioria dos textos que falam sobre o temor a Deus, ele vai trazer os benefícios. Se você temer a Deus, se você fizer de acordo com o que eu estou te falando, vai acontecer isso, isso e isso com você. Então é nesse sentido, né? E o autor ele até nos encoraja aqui, com o auxílio de uma concordância bíblica, buscar esses textos, né? Fazer um estudo mais profundo desse capítulo, para que a gente possa entender melhor como funciona esse temer a Deus, né? E vamos falar um pouco sobre os benefícios de temer a Deus. Né? Quais são os benefícios reservados para quem teme a Deus? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E a Bíblia ela traz alguns benefícios para a pessoa que teme a Deus. Né? Os livros de Salmos e de Provérbios estão repletos de declarações sobre o valor positivo do amor de Deus. Aí aqui nós vamos ler Salmos... nós vamos nos atentar a Salmos 25, onde o autor ele vai trazer ali algumas informações sobre o Salmo 25, e ali tem alguns benefícios dentro do Salmo 25,
alguns benefícios do que é temer a Deus. E aí, dando sequência ali no nosso estudo, ele vai trazer uma ilustração, né? Uma ilustração do que seria o benefício de temer a Deus, né? E ele vai falar assim, olha, imagina se você tivesse um instrutor para a sua vida, alguém que pudesse te aconselhar, alguém que tivesse com você ali o tempo todo para te orientar em todas as decisões que você fosse tomar. E imagina que esse instrutor é nada mais, nada menos do que a pessoa mais sábia do mundo, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais correta, a pessoa que não erra, né? Imagina que houvesse essa pessoa e essa pessoa fosse um instrutor pessoal. Qualquer decisão que você fosse tomar, você pudesse falar com ele, né? Com certeza, né? Consequentemente, as nossas tentativas de bem-estar, né? As nossas tentativas de ser bem-sucedido na vida seriam muito mais fáceis de ser alcançadas, né? Tendo essa orientação. Mas, no entanto, o que é prometido lá no Salmos 25, versículo 12, é ainda melhor. Esse versículo nos assegura que se uma pessoa conhece e teme a Deus, ele ocupa o lugar certo na vida dessa pessoa. Deus é sábio, onisciente, que nunca comete nenhum erro, sequer nunca falha no entendimento. Irá ajudá-la a fazer as escolhas sábias. Então, o versículo de Salmos 25, 12... ele diz exatamente isso, que se você temer a Deus e colocar Deus no seu devido lugar na sua vida, ele será esse conselheiro, né? Ele estará ali nos direcionando e nos ajudando a tomar todas as decisões. O temor de Deus, ele é bom para a sua alma. Ainda no versículo 13, ou melhor, ainda no capítulo 25 de Salmos, no versículo 13, ele vai dizer que ele vai falar sobre prosperidade da alma. Ele diz que a alma que teme ao Senhor prosperará. Então ele fala de prosperidade da alma. É interessante destacar e entender que quando a gente fala de prosperidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é financeira, né? Dinheiro, né? Mas aqui ele não fala necessariamente de prosperidade financeira, né? A prosperidade ela pode até vir de forma financeira, sim, não é nenhum absurdo. Mas a Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor terá prosperidade da alma, né? E o que seria essa prosperidade da alma? É uma pessoa, né? O que significa ter prosperidade da alma? Quem é essa pessoa cuja alma repousará na prosperidade? É a pessoa que tem paz interior, aquela que possui a rara joia do contentamento interior. É a pessoa que tem uma vida caracterizada pelo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito, né, que se encontram lá em Gálatas 5. Então, essa é a pessoa. É rica em fé e misericórdia, cheia de esperança e herdeira do reino. Essa é a prosperidade da alma, que o versículo 13 de Salmos 25 fala, né, que aquele que teme ao Senhor terá prosperidade da alma. E essa prosperidade da alma, como que ela se aplica, né? A gente tem alguns exemplos bíblicos, né, que nos traz essa prosperidade da alma. Por exemplo, lá em Atos 12, quando Pedro havia sido preso e lançado ali na cadeia, né, e já estava ali aguardando talvez uma possível morte, né? O seu companheiro ali de ministério, né, Tiago, havia sido decapitado pelo mesmo crime, e a Bíblia diz que Pedro ele dorme profundamente. E aí a gente pergunta, né, como que Pedro consegue dormir profundamente com tudo isso que ele estava vivendo, né? Com toda essa situação? E a resposta é que Pedro tinha a alma que repousava na prosperidade, porque ele temia Deus. Ainda em Atos 16, nós vemos ali Paulo, quando Paulo foi preso, né, espancado, com os pés e as mãos acorrentados, né? A Bíblia diz que Paulo cantava louvores. Paulo estava louvando a Deus, né? Talvez sentindo dor, muito provavelmente sentindo dor, estando preso, acorrentado,
sem saber do que seria no dia seguinte, mas a Bíblia diz que Paulo estava louvando a Deus, né? E por que Paulo estava louvando a Deus? Porque Paulo tinha uma alma próspera, porque ele temia a Deus. E assim por diante, né? A gente vai ver com Davi também, né? Quando Absalão estava perseguindo ali Davi, tentando matar Davi, Davi vai dizer: tremam de medo e não o peguem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Olha que coisa linda, né? E Davi só podia falar isso porque Davi tinha uma alma temente ao Senhor, Davi temia o Senhor. Então o temor do Senhor, ele vai trazer benefícios para nossa alma. O temor do Senhor, ele é bom para nossa alma. O temor de Deus, ele é bom para os seus descendentes, né? A Bíblia afirma que não só a pessoa que teme a Deus ela é beneficiada, como também a sua descendência, né? A sua descendência ela é beneficiada. Ainda no Salmos 25:13, somos especificamente lembrados das bênçãos reservadas para os descendentes de uma pessoa temente a Deus. A sua descendência herdará a terra. E aí o autor vai descrever aqui sobre essa questão da dependência, né? Ou melhor, da descendência, me perdoem. Da descendência, ele vai falar aqui que Salmos 128 também, versículo 1 a 4, também enfatiza os benefícios de alcançarem a descendência das pessoas tementes a Deus. E esse salmo diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos serão como o rebanho da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E em vários versículos bíblicos a gente vai encontrar essas afirmações de que o homem que teme ao Senhor terá a sua descendência também abençoada. Deus é amigo daqueles que temem. É interessante essa questão do Deus é amigo daqueles que temem, porque nós temos a certeza, né, que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos a certeza que nós somos íntimos de Deus, né? Mas aí o autor ele vai falar uma frase aqui que me chamou muita atenção, que ele diz assim: olha, ser filho de Deus, ser conhecido de Deus, já é um privilégio. Agora imagina ser chamado de amigo de Deus, assim como Abraão foi, né? E é muito interessante essa questão do amigo de Deus, né? E a Bíblia ela diz que essa amizade com Deus ela não estava restrita só a Abraão, mas ela também não é para todo mundo. Como assim? Quem pode ser amigo de Deus? Aqueles que temem ao Senhor. Esses são os amigos de Deus, tá? Então, aqueles que temem ao Senhor são considerados amigos de Deus. E quais os privilégios, né, dessa amizade? A gente, creio que alguns de nós temos amigos aí mais íntimos, né? Pessoas que nós temos uma liberdade maior. E quando a gente tem um amigo, de regra a gente compartilha segredos com eles, né? Essas pessoas conhecem a nossa vida mais a fundo, nós conhecemos a vida dessa pessoa mais a fundo, e esse é o privilégio de uma amizade. Agora você imagina essa amizade com Deus, né? Você imagina Deus revelando aí a você coisas que ele não revela a qualquer um, né? E muitos podem pensar assim: mas eu sou filho de Deus. Mas você pode ser filho de alguém e não necessariamente ser amigo dessa pessoa, né? Então, o privilégio de ser considerado amigo de Deus, como Abraão foi, é algo extraordinário. Pensa aí num celeiro, né? Como se Deus tivesse um celeiro de bondade para aqueles que temem. É como se Deus tivesse um celeiro muito cheio e ali ele tem armazenado, ele tem comida para todo mundo, para todos os seus filhos, né? Estão alimentados, mas é como se ele tivesse um celeiro especial armazenado para aqueles que são amigos, né? Para aqueles que o temem. E essa ideia é muito interessante, pensar nisso, né? E aí, seguindo no livro, temer a Deus resulta em uma verdadeira
temer a Deus resulta em uma variedade de outras bênçãos. E aí, quando a gente olha aqui para o texto, né, quando a gente olha para o livro, a gente vai ver que temer a Deus ela vai resultar em várias outras bênçãos, né? Deus quer que estejamos absolutamente convencidos de que temê-lo promoverá o bem-estar integral do homem nas áreas moral, espiritual, social, relacional, prática, comportamental, física e intelectual. Deus quer que eu e você entendamos que quando nós tememos a Deus, nós vamos estar completos em todas as áreas. Deus quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Provérbios 8,13 nos diz que o temor do Senhor faz com que a pessoa odeie o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho, o palavreado perverso. Essa é a ideia do temor do Senhor. Ele faz com que nós odiamos o mal, né? Como nós não queremos... Na verdade, nós buscamos fugir da aparência do mal quando nós tememos a Deus. E ainda dando sequência, se você teme a Deus, não temerá a más notícias. Você terá paz em sua alma, seu coração estará firme, porque você confia no Senhor. Deus sustentará o seu coração e você não será dominado pelo medo destrutivo. O temor do Senhor, ele nos dá segurança para a alma. E o que seria segurança para a alma? Você não vai ficar preocupado com consequências do que podem acontecer. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. Creio que algumas pessoas estão preocupadas com os seus empregos, por exemplo, né? E qual a diferença de quem teme ao Senhor e quem não teme? A pessoa que tem o temor do Senhor, ela sabe que o desemprego pode vir. Ela sabe que pode acontecer isso pelo momento que nós estamos vivendo. Mas isso não vai paralisá-la. Isso não vai deixá-la perder o sono, por exemplo, né? Isso vai deixar essa pessoa mais tranquila. Ela vai ter a certeza de que, independente de qualquer coisa, o Senhor está com ela. E eu não sei vocês, irmãos, mas quando a gente pega a Bíblia, quando a gente começa a ler a Bíblia, né, a Bíblia ela vai nos ensinando a cada dia, né? E quando eu me deparei com esse temor do Senhor, principalmente com esse último ponto que a gente está falando, né, que o temor do Senhor ele nos dá tranquilidade no coração, a gente começa a perceber como que a gente precisa temer mais a Deus, né? Como que a gente precisa estar mais temente a Deus no sentido de ter tranquilidade no nosso coração, de não deixar os afazeres e as preocupações do dia a dia tirar o nosso sono. Então, eu fico por aqui. Creio que é isso que o Senhor tem colocado aí no nosso coração e é isso que o Senhor quer para a sua igreja, né? Que a sua igreja lute para temer a Deus, lute para ter um temor do Senhor. Agradeço e desejo aí uma boa noite aos irmãos.